Oi, gente, meu nome é Giovana. Meu nome é Isabelle, Estamos aqui em mais um episódio do nosso Mendelcast. onde a educação vai além da sala de aula. Estamos aqui hoje com o nosso querido professor de História, Ulisses Dantas. Ele que sempre é o queridinho, assim, né, dos alunos. Sempre traz ótimas discussões em sala de aula, né? Verdade, muita cantoria, viu? Muita alegria. É aquele que a história vai muito além da sala de aula. Ele conta casos, canta, né não? Bem, gente, meu nome sou Ulisses Dantas, professor de História, Filosofia e Sociologia do Colégio de Curso Gregor Mendel. É uma grande honra estar aqui. E como as meninas já falaram, né, a educação transpõe a sala de aula. E como transpõe, a gente ir além. A história não é para ser apenas contada em sala. A história é para servir para uma vida inteira. Serve para o Enem, serve para o UNEB, mas serve para a família, serve para os amigos, serve para nos tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um amigo melhor, um pai melhor. Enfim, essa é a história, essa é a reflexão que a gente faz todos os dias com nossos alunos. Com certeza. E é um prazer ter você aqui conosco, Ulisses. Então, para começar, né, essas perguntas, a gente que já está faltando alguns dias, poucos dias para o primeiro dia do Enem. Então, assim, quais assuntos, para aqueles que estão agora na reta final, tem que revisar, quais assuntos de história que você acha que a gente precisa revisar, dar a maior atenção para esses últimos dias? Bem, ao longo da trajetória do Enem, sempre foi muito forte a República Velha. Essa é a grande aposta da prova da história do Brasil. Os assuntos que tangem a República Velha sempre são rotineiros da prova do Enem. Assuntos como a revolta da vacina, nós estamos voltando de um mundo pós-pandemia. Então, ela tem uma grande chance. Nós temos a revolta da chibata, estamos um ano eleitoral, né? Nós temos o voto de Cabresto, a revolta da chibata, que foi a revolta dos marinheiros, a revolta dos negros marinheiros contra os maus tratos, os castigos físicos. Estamos em ano de eleição, nós temos aí o voto de Cabresto, da República Velha, e todo o processo de luta e conquista do nosso povo, que vai se consolidar na era Vargas, com o voto secreto. Enfim, são muitos temas, mas seria uma grande aposta aí a República Velha, a era Vargas, o período colonial, seria uma aposta legal também, principalmente as revoltas separatistas e as revoltas nativistas, a questão do império ligado ao período regencial, que de uma forma ou de outra ele transiciona entre o primeiro e o segundo império. Então, a prova do Enem, como é uma prova multidisciplinar, é uma prova que exige muito de vocês no sentido de conhecer outras disciplinas, filosofia, geografia, sociologia, dentro de um contexto macro-histórico, seriam essas apostas para a prova do Enem, além dos temas que são as questões temáticas, né? A questão indígena muito forte, a questão da mulher muito forte, a questão tecnológica muito forte. Então, esse desenvolvimento ao longo da história, acredito que é uma grande aposta para agora o ano de 2024. A prova que está por vir dia 3, domingo. Professor, uma coisa que o senhor sempre falou para a gente em sala de aula e algo que a gente, né, sempre considerou muito é a importância da revisão ao longo do ano, né? O senhor sempre frisou que a gente ia aprender uma coisa no início do ano para que a gente lembre no final do ano, agora mesmo, a gente tinha que ter revisado ao longo do ano. Só que a gente também tem essa consciência de que teve alunos que, infelizmente, não tiveram a mesma preparação que a gente teve, né? Tem pessoas aí assistindo, por exemplo, que estão tentando estudar agora, estão tentando dar um gás agora para ver se tem uma chance. Tem pessoas que não têm acesso a um cursinho pré-vestibular, então talvez se sintam um pouco perdidos, né, nessa questão da área de humanas. O senhor também que é professor de sociologia e filosofia nessa área. Então, assim, voltando para essa questão dos assuntos que mais caem, sabendo que é praticamente impossível, né, ver todos os assuntos que mais caem, faltando alguns dias. O senhor, o que o senhor aconselharia para essas pessoas? Faz questão, revisa, vê mapa mental, o quê? Bem, eu costumo dizer que a gente aprende até o último dia da nossa maratona. E nem sempre todo mundo tem as mesmas oportunidades, como nossa amada Giovana falou. Mas existe algo chamado esperança. Essa esperança não é do verbo esperar, para que as coisas aconteçam e você espere que dê certo. É a esperança do verbo esperançar. Então, você que tem pouca oportunidade, ou quase nenhuma, você que não tem acesso aos meios de informação e aos meios de comunicação como uma parte da sociedade, dos jovens brasileiros, procure, né,
nas suas escolas próximas, estaduais, municipais, né? Procure de amigos a condição de lhe proporcionar provas antigas do Enem, para você se familiarizar com um tipo de questão. Acredito que a partir de agora, para você que teve pouquíssimas oportunidades, as revisões com questões, apenas questões, elas são importantíssimas. Então, você respondendo as questões e revisando corrigindo seus erros com as provas antigas do Enem, te garante uma base boa, porque as questões não mudam. A formatação é basicamente bem parecida às provas. Se você pegar a prova de 2023, é parecida com 2022, que é parecida com 2021, e por aí sucessivamente. O Enem teve uma mudança drástica na formatação das questões, né, no sentido de colocar elas com perfeição, né, a questão de colocar uma simetria nas questões, tem mais ou menos uns 15 anos para cá. Então, os últimos 15 Enem, os últimos 10 Enems, dá uma olhada nas últimas provas. Então, volta aí no Enem até 2016, 2017, a partir dali, para poder ver o que é tendência de prova. Se familiarizar com o nível e como o Enem costuma cobrar. É importantíssimo. Os mapas mentais, como você falou, são legais também. Mas para quem teve muita dificuldade, o mapa mental, ele traz o resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Então, o mapa mental, ele é top para aquele aluno que tem à disposição dele, né? Dúvidas constantes com os professores, respostas rápidas, sabe? Só para Aquele aluno que tem um refrescar, né? suporte. Isso seria o refrescar da mente para a prova. Mas você está falando daquela galera que é desassistida ao longo do ano. Está falando dessa galera que não tem acesso, por exemplo, a uma conexão em casa. Porque na nossa bolha, no nosso mundo, nossa redoma, todo mundo que está em volta da gente tem acesso à internet, a buscar no Google questão do Enem 2023. Mas existe uma galera muito grande aí que não tem acesso às informações. Isso, inclusive, serve como vantagem também para vocês. Não é desmerecendo ou tornando menor o caos. Mas a prova do Enem é uma prova nacional. Então, é uma prova que é para a galera que tem acesso a muita coisa, como o nosso curso oferece, a maratona de preparação, assim, de forma exorbitante, no sentido de engrandecer a galera de conteúdo, questões, simulados. Então, o curso Greco-Romendo, ele proporciona uma semi-aprovação para os alunos. O cara só vai colocar em prática o que ele aprendeu, mas isso ao longo do ano. Mas a prova do Enem, se nivelar por cima, exclui praticamente 50% a 60% da população brasileira. Então, é uma prova que precisa nivelar. Então, a mesma prova que vocês fazem é a prova que para o menino, ao longo do ano, ele se conectou 5, 6, 7 vezes. É a prova para o menino e a menina que tem baixo acesso à alimentação, mas que o Enem ou o INEP não pode tirar a oportunidade dele de ingresso no nível superior. Até porque a nossa Constituição é isonômica, ela é igual para todo mundo e todos nós somos iguais perante a lei. Então o Enem precisa nivelar a prova. Ela não vai nivelar pelo 8, ela nivela pelo 6, pelo 5,5. Então o Enem tem uma das provas mais fáceis de ciências humanas. Qual é a dificuldade da prova do Enem? A prova do Enem é uma prova muito contextualizada, extensa, e ela não exige um aluno pensante. Ela quer uma máquina refletida, porque 3 minutos para cada questão, para um aluno que aprendeu a ir grifando, botar lá o marcador de texto em cima da questão. Daqui que ele já se passaram 6, e para passar o gabarito, e para passar a redação, e para deixar tudo nos conformes para dentro do tempo estabelecido entregar. Então, o Enem sabe disso. Então, para esse menino e essa menina que tiveram pouco tempo, últimas provas, busca aí com um amigo, vai numa escola, entre em contato com o curso, né? Entre em contato com o nosso pessoal, as meninas, comigo, que a gente desenrola. Essa é a nossa função. O próximo. A gente veio à Terra para o outro, para as pessoas. O nosso maior legado é fazer alguém feliz. E nós, como professores, eu como professor, por exemplo, não tem nada mais gratificante do que ouvir de um aluno: pô, professor, hoje eu sou médico graças à sua aula, muito obrigado, você contribuiu muito. Isso é o próximo. E é isso que eu falo para a galera, porque ele deixa também esse legado para o próximo. Né? Com certeza. Professor, a gente agora, né, na contagem regressiva do Enem, a gente acaba ouvindo muitos comentários de outras pessoas falando sobre a questão da prova
tá mais conteudista ou mais interpretativo? O senhor, como professor de história, o mestre da história, o senhor conhece muito, o que é que o senhor espera dessa prova desse ano? O senhor acha que vai cair assuntos que não caíram anos anteriores? O senhor está esperando algum assunto específico? Eu espero, na verdade, a gente está sentindo falta de muita coisa na prova do Enem, né? Nas últimas Verdade. provas. Sentindo falta daquela questão de Vargas, sabe, direta, que a gente tanto trabalha em sala de aula. Verdade. Aquela questão sobre a ditadura militar, aquela questão reflexiva, para que o nosso aluno e a nossa aluna possa ali falar, poxa, aconteceu esse momento na história, poxa, isso aqui é algo positivo, é algo negativo, para que ele possa refletir sobre a questão. Então, acredito eu que a prova do Enem esse ano será uma prova um pouco mais mesclada, dentro da lógica multidisciplinar. Então, você pode ter um texto de filosofia cobrando a história, um texto de sociologia cobrando geografia, um texto da geografia cobrando a história do Brasil, e por aí vai. Acredito também dessa tendência que vem acontecendo no Enem, trazendo as questões, né, atuais, cobrando o passado, ou um texto do passado cobrando uma questão atual, que é o próprio desenvolvimento tecnológico, né? Por exemplo, os egípcios mumificaram há mais de 3.000 anos atrás. A mumificação é uma espécie de tecnologia de ponta da época. Hoje nós temos as inteligências artificiais. Então você percebe que, tecnologicamente, cada época viveu um processo. E esses processos históricos constituem quem somos hoje. O legado, as heranças, isso proporciona para a gente essas reflexões. Acredito que a prova deva vir um pouco nessa mescla. Estamos com saudade, viu, dona Inep, das questões de Getúlio Vargas, daquelas questões sobre, sabe, o ciclo açucareiro, o período aurífero, né? Isso, a gente está com saudade, né, dessas questões. Mas é importante essa questão da mescla e da interdisciplinaridade, até porque a gente não fala de um ou uma matéria, a gente fala de um campo do saber. É por isso que a prova do Enem é ciências humanas e suas tecnologias. É o todo, não é só história do Brasil, só história geral, só filosofia, é o conjunto. Então a gente espera que essa condição interdisciplinar ela continue ainda muito forte na prova do Enem, mas espero que venha uma questão mais conteudista, a gente gosta, né? Por mais que a gente fale que existe essa ideia de que é preciso inovar, é preciso, mas uma questão de Vargas caía bem, uma questão de Idade Média caía bem, também uma questão de Roma caía bem, enfim, é importante. Professor, a gente já está chegando ao final da nosso Mendelcast, mas só para a gente poder explorar todas as áreas que o senhor abrange, aproveitando que o senhor falou bastante de história, mas a gente sabe que o senhor também ensina filosofia e sociologia, quais, assim, os queridinhos do Enem, tanto para filosofia quanto para sociologia, o senhor recomenda que a gente, né, dê uma lidinha, volte, veja o que a gente viu esse ano, que a gente sabe que tem uns que o Enem ama explorar, né? E tem outros que já passa, mas assim, não tem tantas questões, não tem tanta frequência. O que o senhor acha? Para a filosofia existem os eixos temáticos diretos, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Da antiguidade, foca ali nos três principais, a tríade, né, o tripé da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Na filosofia medieval, pô, professor, são 1.000 anos de Idade Média, eu vou ter que estar 1.000 anos para o Enem? Não, foca dois só, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. No mundo moderno, professor, vem ali desde a Revolução Paradigmática, que é o Iluminismo no século XVIII até o século XV, do século XV ao século XVIII, são 300 anos de Idade Moderna, é para assistir, para ler, para 300 anos? Não precisa. Basta focar em alguns queridinhos do Enem, tipo René Descartes, presente em 70% das provas do Enem, iluminismos, movimentos, né, que vão proporcionar a esses filósofos escreverem Rousseau, Montesquieu, mas, sem sombra de dúvida, a grande aposta da filosofia é a indústria cultural. Cultura está presente em todas as edições do Enem, 100%. E esse ano ainda mais, por essa condição da mercantilização cultural. A questão que vai desde o acesso ao cinema, que a própria Enem já cobrou isso como tema de redação, até as questões simples, corriqueiras e cotidianas, que você precisa pagar para ter acesso. E a indústria cultural criticava isso. E para a sociologia, galera, nunca se esqueça, sociologia, o cotidiano,
a questão das desigualdades, a questão da cidadania, a questão da moral, a questão da ética. O corriqueiro, eu costumo dizer aos meus alunos e às minhas alunas, que tem questões de sociologia que nem precisa de professor nem de aula para responder. É o seu Que ela é dia a tão dia, corriqueira, ela é tão dia a dia, É e você fala sempre de assim, vida. rapaz, eu já vivenciei isso aqui em algum momento. Então, a sociologia sempre tem essa aposta, né, do diário, do dia a dia, do corriqueiro. Agora, a gente não pode esquecer daqueles que são os pilares da sociologia, né? O Emile Durkheim, o Auguste Comte, o Karl Marx, o Max Weber, que são os que deram um pontapé inicial nessa ciência que é nova, tem 200 anos, a sociologia é do século XIX. Mas vocês pediram para poder apostar. Aposta é o cotidiano. Aposta são os nossos problemas diários. O Enem sempre traz uma questão como essa na prova de sociologia. Muito bom. Agradecendo desde já a sua presença, professor. E como último ponto, né, para finalizar o Mediocast, o senhor poderia deixar um recadinho, tanto para os seus estudantes que estarão assistindo, quanto para aqueles que vão fazer a prova no domingo, desejando, né, uma prova melhor, dando dicas para finalizar. Para a gente encerrar, eu sempre gosto de contar uma história, algo que mova a gente a entender que tudo que a gente faz é por alguém. E ao longo desse ano, se teve algo que a gente fez, foi se sacrificar pelo outro. Na Alemanha, tinha uma família com 9 irmãos. Desses 9 irmãos, 2 se destacavam. Um se chamava Albert e o outro se chamava Albrecht. O sonho deles era estudar, entrar na universidade. Mas naquela época, como toda criança, quando crescia, tinham que trabalhar nas minas de carvão para ajudar os seus pais a manter a casa. Mas eram 9 irmãos. Eles falaram entre eles: a gente pode um trabalhar para bancar o estudo, e o outro, quando terminar o estudo, volta, trabalha e também proporciona. Disseram isso para os pais. Poxa, meu pai, poxa, minha mãe, somos 9 e nós temos um talento raríssimo para a pintura. Nós somos bons, a gente quer estudar. E os pais, como vocês decidiram isso? Eles, vamos jogar a moeda para cima. Quem ganhar vai estudar e o outro trabalha nas minas de carvão especificamente para bancar os estudos do que foi. E os outros 7 irmãos, meu pai, banca a casa. E os pais concordaram. Jogou a moeda para cima e quem ganhou foi Albrecht, o menos talentoso. O mais talentoso, Albert, foi trabalhar nas minas de carvão. Nos 2 primeiros anos da universidade, os quadros de Albrecht eram mais vendidos do que os seus próprios professores. No 3º ano de universidade, e ele não era o mais talentoso não, viu? No 3º ano de universidade, os quadros dele já superavam alguns quadros do Renascimento Cultural. Ao se formar, ele já era consagrado o maior pintor da Europa. Mas como todo ser humano, teve que voltar para cumprir a sua palavra. Que palavra? Trabalhar nas minas de carvão para bancar os estudos do irmão que se sacrificou por ele. E assim ele o fez. Voltou para casa, fez aquele grande banquete, já rico, conhecido na Europa inteira, fez aquele grande banquete, no meio do banquete os irmãos sentados, a família toda. Ele levanta, pede a atenção de todo mundo e fala: gostaria de fazer um brinde. Pega a taça, né, e faz: gostaria de fazer um brinde ao meu irmão Albert. Tudo que eu sou hoje, meu irmão, eu agradeço ao seu sacrifício. E aí, eu gostaria que agora você pudesse mostrar ao mundo o seu talento, porque você, sem sombra de dúvida, você é muito melhor que eu. Aí o irmão, todo mundo levantou, emocionado, batendo palma, aplaudindo, o irmão continuou sentado. Ele olhou para o irmão e fez: você não vai levantar? Você está triste? Aí Albert, o irmão que trabalhou, fez assim: eu entendo, meu irmão, a sua felicidade, mas eu gostaria de falar que o meu sonho termina aqui. Ao longo desses 4 anos trabalhando nas minas de carvão, de tanto bater nos martelos para o carvão sair, os meus dedos já foram quebrados mais de 2 vezes, em cada dedo. De tanto repetir, eu estou com tendinite, eu estou com artrite,
Eu não consigo mais ter mobilidade nem para segurar um pincel. Infelizmente, meu irmão, a minha mão já não consegue mais apalpar as coisas. Mas eu fico feliz que o meu sacrifício tenha feito de você o maior pintor da Europa. Mas o meu sonho termina por aqui. O irmão que era pintor, vendo aquilo, saiu de casa desesperadamente, pegou toda a riqueza que tinha, 100%, e fundou uma escola de artes. E prometeu para ele mesmo que nenhuma criança mais de Nuremberg pagaria ou se sacrificaria para poder estudar, porque seria gratuito. Aí, depois que ele fundou essa escola e deu acesso, ele sumiu e pintou o último quadro. Antes de pintar, antes de sumir, ele pintou o último quadro, e o nome do quadro se chama Mãos. Os especialistas chamam de Mãos que Oram. O quadro está assim. Ele é real, viu? É uma história real que estou contando aqui para vocês. O quadro é assim. Os dedos quebrados do irmão e a mão que já não consegue mais apalpar as coisas. E o quadro existe. Depois que ele pintou esse quadro, nunca mais ninguém soube do paradeiro de Albrecht. Ninguém sabe se ele morreu, se ele foi assassinado, mas ninguém sabe. Mas ele deixou o quadro e o legado para nenhuma criança mais trabalhar nas minas de carvão. Qual é a moral da história? A moral da história é a mensagem para você levar para agora, o dia 3. Para você estar aqui nesse momento, estudando o ano todo, alguém se sacrificou por você. E não foi pouco, foi muito. Quando você chegava em casa, tem um negocinho no fogão, meu filho, para você. Tem um negocinho no micro-ondas, meu filho, para você. Então, o sacrifício de alguém faz com que você se torne uma pessoa melhor. Então, coloque em prática o seu sacrifício, o sacrifício dos outros. Com certeza, esse sacrifício vai valer a pena. A gente não tem mais nem o que falar, né? As lágrimas escorrendo, porque o Ulisses, ele sempre faz isso, né, com a gente. Ele sempre leva a gente a pensar além, né, do contexto, assim, de Enem, do contexto de vestibular. Então, a gente sempre para pensar no que a gente está esperando em casa, né? No que a gente precisa fazer. Ele sempre fala da história de vida dele e a gente se sente muito inspirada a levar a sério os estudos, a falar, esse tem que ser o ano, né? Então, é uma inspiração pra gente. Toda vez que a gente ouve uma mensagem dessa, a gente se sente mais motivado, e a gente espera que vocês que têm ouvido também se sintam motivados a ser esperançosos, né, nesses últimos dias, a colocar a mente no lugar e lembrar das coisas que realmente valem a pena, da jornada até aqui, né? Tá chegando o primeiro dia e é óbvio que não dá para fazer tudo, mas também é importante a gente se lembrar, né, da jornada até aqui. A gente tava falando aquele sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de parece que passou tão rápido. Não foi que no início do ano a gente tava ouvindo, ele falou, não, vocês têm que revisar, vocês têm que levar a sério, e agora já tá acabando. E nós agradecemos demais, Ulisses. Foi uma honra para nós, né, gravar esse podcast, uma honra sermos alunos desse professor, que é um professor completo, né? E esperamos que vocês tenham gostado também. Até o próximo Mendelcast. Eu que agradeço, galera. Um grande beijo. Até a próxima.